início a unidade 4. Abram a apostila de vocês em Ciências, unidade 4, na página 19, ok? Unidade 4, o céu marca o tempo. O que nós vamos aprender, conhecer nessa unidade? Os fenômenos do céu, o deslocamento do Sol, o Sol se desloca, as fases da Lua, tudo isso interfere no nosso calendário, certo? O ser humano começou a observar e estudar esses fenômenos do Sol, da Lua, para organizar o dia a dia. Isso é muito importante, nós temos que ter uma rotina, né? Com essa quarentena, nossa rotina está meio alterada, a de vocês também, né? Mas nos dias fora da quarentena, nós temos horários, nós temos rotinas, nós temos obrigações, não temos? Então, nós temos horário para acordar, horário, né, para fazer alguma atividade, nós temos horário de almoçar, nós temos horário de sair de casa, vir para a escola, tudo com horário e dias, né? Segunda, quarta e sexta eu faço natação, terça e quinta eu faço futebol. Não é assim com vocês? Então, isso é muito importante para organizar um calendário, né? O calendário depende do comportamento da Terra no espaço. Isso é que nós vamos estudar. Como que é esse comportamento da Terra? O que a Terra faz no espaço, certo? Virando, na página 20, vocês vão ter um trecho do livro Pequena História do Tempo, tá? Da Sylvie Bouzier. É uma história bem interessante, certo? Vamos lá? Acompanhe aí. O sol, o senhor do dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se, olhe para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Então, o que esse trecho da história está falando? Falando do dia e da noite, né? O acordar e olhar para o leste. O que será que acontece no leste? Primeiro lá, conta o quê? Tá na escuridão, né? Um silêncio. De repente o galo canta. O galo canta de manhã, não canta? Em lugares mais afastados, vocês acabam, vou acordar com o canto do galo. Logo cedo, o galo canta. Ok. Daí, olhou para a janela que dá para o leste. Leste é onde o sol nasce. Em todos os lugares, leste, o sol aparece. Ele nasce no leste. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Então, o sol começa a nascer e começa a clarear o dia, né? Então, esse texto está falando quando o passar da noite para o dia. Vamos para as perguntinhas? Número 1. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam. Você também acorda com o barulho de animais ou com a luz entrando pela janela?
ou acorda com a ajuda de um despertador? Como que vocês acordam? Ai, hoje eu tenho que acordar muito cedo. Vocês acordam com um galo cantando? Ou vocês acordam com o sol entrando no quarto de vocês? Ou com um despertador? Ou com a mãe acordando vocês? Número 2. Se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgindo pela manhã? Não, porque o sol nasce no leste e se opõe no oeste. Daí o número 3, continue o texto descrevendo o que acontece na vida de uma criança. Daí vocês depois vão fazer oralmente o que vocês acham que a criança acordou. O que ela vai fazer? Levantou, vai escovar o dente, vai tomar café, vai para a aula de futebol. E o número 4, no texto, o autor diz: essa cena pode ser acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que você acha que ela disse isso? Por quê? Pode acontecer isso. Essa cena, o nascer do sol, acontece sempre. Ontem, 1000 anos antes. Sempre o sol vai nascer no leste. Ok? Ou seja, todo mundo, muitas pessoas vão ver o sol nascendo no leste. Ok? Na página seguinte, nós vamos falar sobre o sol e o dia, tá? Esse conteúdo aqui nós já foi trabalhado no passado, então vocês já estão sabendo. Sol e o dia. Então nós sabemos que sol nasce no leste e se põe no oeste. Na casa de vocês, as pessoas mais velhas, acho que até os pais, os avós, eles sabem certinho. Olha, meu neto, aqui na casa da avó, o sol nasce lá na frente, na posição do meu quarto. Não, meu filho, o sol aqui na nossa casa, ele nasce lá virado para a garagem. Então, sempre a pessoa mais velha sabe exatamente a posição do sol. E eles sabem também porque é muito importante quando eles vão comprar uma casa, o sol bate de manhã, o sol bate à tarde, a casa é fria, a casa é quente. Então, isso é uma coisa que eles sempre, os mais velhos, sempre sabem onde o sol nasce na casa de vocês. Então, nós sabemos que o sol surge manhã no lado leste, meio-dia, ele está nascendo. Meio-dia, ele está bem em cima, retinho, bem em cima, e depois ele vai se pondo. Então, quando vocês estão num lugar sem relógio, sem celular, que horas será? Se vocês colocarem um pauzinho na terra, na areia, retinho, vocês vão ver a sombra desse pauzinho. Se não fizer nenhuma sombra, significa que é meio-dia. Daí, se fizer uma sombra, daí vocês vão ver a posição dessa sombra. Então, meio-dia, o sol está bem em cima da gente. Temos também, observamos que o movimento diário do sol é aparente. O que significa o movimento do sol é aparente? Porque parece que é o sol que gira, que se move, mas não é. O que se move, o que gira é a terra. O sol fica parado lá, a terra é que gira, né?
Então dizem que o movimento diário do Sol é aparente, que nós temos a impressão que é o Sol que está mudando de lugar, né? Como assim? Se ele nasce do leste, eu acho que ele vai andando, vai se mexendo, passa meio-dia e vai para o lado. Não, é a Terra que gira. A Terra gira num eixo imaginário. Eixo imaginário, né? Pense lá que alguém segurando a Terra e ela gira. Ela gira parecendo um peão, um Beyblade. Vocês sabem o que é Beyblade, né? Aperta a cordinha e ele fica girando em cima de uma pontinha. Não tem uma pontinha e o Beyblade fica girando? Então, não deixa de ser um movimento da Terra. Esse movimento nós chamamos de rotação, porque ele gira, né, no mesmo eixo, o Sol fica parado e dá origem ao dia e à noite. E professor, mas como assim o dia e a noite? Já vamos ver. Olá, quarto ano. Professora trouxe um globo, certo? O nosso globo terrestre que está num eixo imaginário. Ele gira em um eixo imaginário. Eu trouxe aqui uma bolinha amarela para vocês imaginarem o Sol, certo? Claro que não é nessa proporção, não é desse tamanho, mas eu amarrei uma lanterna para dar a luz, a claridade, né, gerada pelo Sol. Nós vamos encontrar o Brasil. O Brasil, vocês estão vendo essa bolinha aqui? Ok. O Sol, ligar a nossa lanterna, está iluminando a Terra. A Terra vai começar a girar. Gira. Opa, já está começando a escurecer no Brasil. Agora tem Sol aqui em algumas ilhas. Na Austrália. O Brasil está aonde? O Brasil está nesse lado aqui. Então, continua dia no Brasil? Não, já está noite. Continua girando. Gira, gira. Essa volta é 24 horas, 12 horas de dia e 12 horas de noite. Opa! Brasil, amanheceu. Bom dia, Brasil. Já está aqui. Observem o mapa. Aqui, ó. O Brasil está aqui. O Sol está nascendo no lado leste. Certo? E como vai mexendo, o Sol vai andando e se põe no oeste. Ó, agora já começa a anoitecer. Começa a anoitecer, anoitecer, anoitecer. Tá à noite. Daí vai andando, o Sol tá lá, paradinho. De repente começa a amanhecer. Por isso que dizem que no Nordeste amanhece mais cedo. Por quê? Como o Sol nasce no leste, no Nordeste, que fica bem no nosso leste, acaba amanhecendo antes, né? 5 horas da manhã já tá dia lá. Diferente mais pro outro lado. Ó, amanheceu o Sol. Então, essa volta, né, a prof trouxe só para vocês terem uma
12 horas, né? Dia e 12 horas noite, ok? Então vamos agora para o nosso livro de atividade. Vamos pôr o globo para lá. Nosso livro de atividade. Abram na página 58. Na página 58, nós vamos fazer o exercício. Vamos lá. Página 58, exercício 1. A professora só vai explicar, depois nós vamos resolver. O planeta Terra gira em torno de si mesmo em um movimento chamado de rotação. Esse movimento é responsável pela sucessão do dia e das noites. Sobre esse assunto, faça o que se pede. A. Assinale com X os objetos que também realizam movimento de rotação, que giram: a bola, os dados ou aquele peão. B. Observe a imagem a seguir, que o globo terrestre está iluminado de um lado e escuro do outro. Depois, explique a relação entre essa imagem, o movimento de rotação da Terra e a ocorrência dos dias e da noite. Vocês vão ter que dizer lá por quê que um lado está escuro e o outro está claro. Letra C. Essas duas fotografias foram feitas ao mesmo tempo, em um mesmo dia, mas em cidades localizadas em lugares diferentes do mundo. Observe as imagens, localize as duas cidades no globo terrestre e responda à questão a seguir. Temos Salvador, Brasil, 8h30 da manhã, e temos Tóquio, Japão, 8h30 da noite. Se as fotografias foram feitas ao mesmo tempo, por que é dia em Salvador e é noite em Tóquio? Ok? Nós vamos realizar essas três exercícios. Realizem, nós já voltamos, ok? Vamos lá no quarto ano para as correções? Ok. Então, lá no caderno de atividades, número 1. O planeta Terra gira ao redor de si mesmo em movimento chamado de rotação. Esse movimento é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Assinale o X, com o X, os objetos que também realizam um movimento de rotação. A bola de basquete realiza um movimento de rotação igual aqui do globo? Sim, faça um X da menina com a bola de basquete no dedo. Os dados fazem movimento de rotação? Não. E aquele peão? Faz também. Olha lá, ele gira igual o Beyblade de vocês. B. Observe a imagem a seguir, que o globo terrestre está iluminado de um lado e escuro do outro. Ok? Aqui lá na imagem de vocês, essa parte está escura e aqui está claro. Depois explique a relação entre essa imagem, o movimento de rotação e a ocorrência dos dias e das noites. Então, o que vocês vão começar? Tem uma parte escura e a outra clara. O Sol está iluminando um lado da Terra, certo? O Sol está iluminando um lado da Terra, onde está dia. No outro está escuro porque é noite, certo? Isso nós já vimos lá.
onde o Sol ilumina, é dia. Como ela gira, o outro lado fica noite. O movimento de rotação faz com que a Terra vá se movendo, o Sol fica parado, isso resulta nos dias e nas noites. O movimento de rotação faz a Terra girar no eixo imaginário, surgindo os dias e as noites. Essas duas fotografias foram feitas ao mesmo tempo, em um mesmo dia, mas em cidades localizadas em lugar diferente do mundo. Observe as imagens, localize as duas cidades em um globo terrestre e responda as seguintes questões. A seguinte questão: Salvador, Bahia. Então aqui, ó, estão vendo perto da bolinha? Aqui é Bahia. Nós temos que localizar Tóquio. Tóquio, cadê você? Tá. Tóquio está aqui marcado com a bolinha. Então temos aqui e mais ou menos aqui. Brasil e Tóquio. Ok? Se aqui no Salvador, 8h30 da manhã, tá? Então lá tem sol, então vamos pôr para cá o Salvador, por causa do sol. De manhã o sol está aqui, ok? Brasil está aqui, porque é sol, 8 horas da manhã tem sol. Tóquio está aqui, 8h30 da noite, tem sol em Tóquio? Não, porque o sol está aqui. Nasceu no leste, 8h30 da manhã, ele está lá perto do leste. E aqui está noite, aqui está escuro, aqui nesse lado de Tóquio não tem sol. Se as fotografias foram feitas ao mesmo tempo, por que é dia em uma delas e noite em outra? Por quê? Porque a Terra faz um movimento de rotação, tá? E se o Sol está no Brasil, que é no lado do planeta, no lado oposto, Tóquio vai ser noite, vai ser escuro, tá? Então, por que dizem que aqui quando tá de manhã, lá tá de noite? Sim, porque fica no outro lado do globo. Se aqui tá noite, lá está de manhã. Essa que é a diferença, né? Por que os jogos, quando teve aí, não sei, Copa, Olimpíada, algum jogo assim que teve lá na Tóquio, Japão, algumas partes lá, por que o horário era lá, o jogo era de noite e aqui os jogos eram bem cedos? Por causa dessa distância, dos extremos, ok? Então, aqui é o nosso globo, que vocês aprenderam hoje, movimento de rotação, o Sol fica parado, não esqueça disso, hein? E o movimento de rotação é responsável pelos dias e pelas noites, ok? Vamos terminando por aqui e até a próxima!